Tenho certeza que você já ouviu falar no estilo soviético de boxe, hoje popularizado por Beterbiev, Bivol, grandes boxeadores que levam o estilo soviético de boxear um jeito único que influencia o boxe no mundo todo até hoje. E nesse vídeo a gente vai mergulhar nos fundamentos desse estilo lendário, analisar técnicas mais impressionantes e relembrar dos maiores boxeadores soviéticos de todos os tempos. E você vai entender de uma vez por todas como funciona então o estilo soviético de boxear. Essa é uma história muito particular que envolve também muita história política. Ela começa a ganhar forma em 1894, quando foi aberto o primeiro clube de boxe em Moscou, capital da Rússia. E depois, posteriormente, tivemos a Revolução de 1917, onde o esporte quase sumiu, porque os políticos daquela época eles eram muito controladores, eles não queriam que tivessem propriedades privadas e empresas fazendo lucros próprios para os empresários. O Estado detinha todos os meios de comunicação e de lucro, e existiam ali clubes e eventos privados de boxe que eram utilizados para lucro dos empresários. Isso ia contra os valores do regime soviético da época, por isso o boxe por algum momento ele deu uma pausa e deu uma leve queda no país. Só que houve uma reviravolta muito grande no ano seguinte, 1918, quando o boxe foi introduzido para treinamento militar. Assim como o Krav Maga é feito em Israel também como uma arte marcial, um esporte de combate para desenvolver a mentalidade dos atletas e a capacidade física, o boxe foi a mesma ideia feita na União Soviética no ano de 1918. Os soldados militares eram treinados para aprender a boxear para desenvolver tanto a resistência física quanto a mentalidade de um boxeador. E a partir dali o boxe se tornou um fenômeno cultural. Apesar do boxe ser proibido na União Soviética naquele momento, todas as lutas seguiam as regras profissionais do boxe. E tudo muda quando o boxe realmente entra como uma modalidade olímpica e começou a fazer parte da trindade sagrada dos esportes soviéticos, que eles já eram muito fortes, tanto na luta olímpica quanto na ginástica. E aí que começaram a surgir os métodos de treinamentos específicos que deram ao boxe soviético uma identidade única, um método que influencia até hoje boxeadores na Rússia, na Ucrânia e na região. E agora a gente vai entrar nos fundamentos do estilo soviético, mas antes quero te convidar, caso você compre algum suplemento alimentar na Growth Suplementos, utilize o cupom FALA, que ajuda bastante a gente continuar produzindo esses documentários aqui para vocês. Por exemplo, um próximo documentário que a gente quer produzir também é o estilo cubano, que é altamente influenciado pelo estilo soviético. Para quem não sabe, Cuba por muito tempo sofreu grande influência da União Soviética e muitos treinadores da União Soviética iam para Cuba para treinar os boxeadores cubanos. Não é à toa que a gente vê muita influência desses dois tipos, dessas duas culturas de países tão distantes. Então, se você utilizar o cupom FALA na Growth Suplementos, muito provavelmente a gente pode fazer um novo documentário explicando toda a trajetória do boxe cubano. Mas voltando a falar do estilo soviético, vamos falar de boxe agora. Ele é caracterizado por uma movimentação ativa dos pés que permite controlar a distância do oponente e mantê-lo sempre sob pressão. Outra característica é a utilização dos ataques quando se move para frente, para trás, para um lado, para o outro, que exige muita precisão, habilidade e coordenação motora. Algumas das técnicas de boxe soviéticos incluem o saltito, as entradas e saídas rápidas, criar abertura para contra-ataque, manter uma distância segura do oponente. Além dos movimentos de pêndulo, de precisão de golpes, o estilo soviético também prioriza muitas vezes o que passa desapercebido, como por exemplo a economia de energia. Isso aqui é um pouco citado nos vídeos que eu vejo sobre boxe. Parece que cada movimento é extremamente calculado, sem desperdício de força ou um esforço desnecessário. Isso permite que os boxeadores se mantenham num ritmo constante durante toda a luta, mesmo contra adversários mais agressivos. Não é à toa que o boxe soviético, hoje em dia, popularizado pelo Beterbiev ou Bivol, ele é muito forte, principalmente no boxe profissional, onde tem um número grande de rounds. São boxeadores que você vê uma constância durante toda a luta. E é claro que a gente não tem como comparar muito com o boxe olímpico, até porque a Rússia está fora do boxe olímpico por diversas sanções que aconteceram ao país. Então basta nos analisar o boxe profissional e a gente consegue ver essas características muito fortes em todos os boxeadores. Outra característica marcante é o foco na leitura do oponente, que a gente chama de box IQ, a inteligência que você tem em boxear. Os treinadores soviéticos, eles sempre enfatizaram a importância de observar os padrões dos adversários, antecipar os movimentos e contra-atacar no momento correto. Isso faz com que os boxeadores soviéticos sejam tão perigosos porque eles não só lutam, mas eles jogam um xadrez dentro do ringue. E para quem não conhece da história, o xadrez é um esporte muito bem feito lá na Rússia e na União Soviética. Existiram grandes, os maiores de todos os tempos foram os russos. É uma sociedade que é muito inteligente, que sempre é muito estratégica na sua tomada de decisão. Mas esse tipo de treinamento não é puramente físico, existe toda uma tática por trás, uma técnica que também envolve a mente, para garantir que eles consigam executar essas estratégias mesmo sob pressão. Então, por isso que a gente fala que todos os boxeadores russos, ucranianos, eles são gelados, são frios, calculistas, algo que a gente mencionou também nos boxeadores do Uzbequistão quando a gente fez um documentário sobre eles. Esses boxeadores, eles parecem por
muitas vezes uma máquina, com um cérebro de estrategista. E uma das técnicas mais interessantes do estilo soviético é o uso de golpes de longa distância, como ganchos, uppercuts ou até o jab para marcar uma certa distância. Diferente do convencional, que eles ajustam a mecânica do golpe, posicionando o polegar de forma que o soco consiga passar entre os bloqueios e atingir o alvo em ângulos inesperados. É uma abordagem tão eficiente que até hoje é debatida entre os especialistas. Outro ponto crucial é o controle da mão da frente. Os soviéticos usam o jab não só para atacar, mas como uma barreira. Eles mantêm a mão estendida para controlar a distância, bloquear a visão do adversário e preparar sempre combinações muito rápidas. Essa técnica transforma a defesa em ataque e permite que eles ditem o ritmo da luta. E a característica fundamental do estilo soviético é a frieza emocional. Esses boxeadores são conhecidos por manterem a calma, mesmo em situações difíceis. Coisas que a gente não vê muito no Brasil. Por a gente ter um aspecto latino muito emocionado, a gente vê muito o coração do boxeador dentro da luta. Isso pode, por muitas vezes, ser uma vantagem, mas no boxe, por muitas vezes, é uma desvantagem grande. Já falei pra vocês no documentário do boxe do Uzbequistão que eles são muito frios e calculistas, e mesmo que eles perderem, isso não afeta a mente deles e eles continuam indo pra frente. Nesse caso, eu gosto de usar um exemplo muito específico, que é o Alexander Krasniqi, um boxeador ucraniano que perdeu pro Herbert Conceição nas Olimpíadas do Rio e ficou com a prata. Então ali a gente viu realmente como o coração do brasileiro falou mais alto. Ali aquela luta foi puramente na emoção e no coração. Foi um nocaute que o Herbert conseguiu no último round, que era algo que ninguém imaginava e que só um brasileiro com tanto sentimento, que queria tanto aquele título, ia conseguir. Mas por outro lado, se a gente vê essa estatística no longo prazo, os boxeadores mais frios e calculistas são que se dão melhor. O próprio Alexander Krasniqi voltou nas Olimpíadas agora de Paris, mas se a gente olha essa estratégia no longo prazo, a gente vê que a frieza emocional sempre vence. O Alexander Krasniqi é um boxeador olímpico fantástico, com um estilo puramente soviético, e ele derrotou nas últimas Olimpíadas de Paris o Vanderlei Pereira, que é o Vanderlei Holyfield, um brasileiro. Então a gente vê que esse estilo no longo prazo, se você coloca muitos boxeadores, ele vai prevalecer. Uma coisa que a gente tem que entender também é que por países serem muito populosos, esses países como o Uzbequistão, Ucrânia, Rússia, o legado do estilo soviético vai além das vitórias, ele também inspirou uma abordagem mais científica para o treinamento do boxe. Métodos como análise detalhada de movimento, uso de treinos específicos para cada tipo de luta e no foco da preparação psicológica se tornaram um padrão entre várias partes do mundo, tudo graças à influência soviética. No Brasil a gente enxerga muito disso. O Brasil é um país multicultural que sofreu influências do boxe cubano, do boxe mexicano, do boxe soviético. E não dá pra gente ignorar o impacto global disso. A gente conheceu boxeadores gigantescos como o Triple G, o Lomachenko, o Alexander Krasniqi, o Usyk. Todos esses são os maiores boxeadores que representam o estilo soviético. Mesmo eles lutando num cenário profissional, carregam elementos claros desses estilos. Eles mostram que é possível adaptar as bases soviéticas para lutas mais longas, mais intensas, mantendo sempre a eficiência e o controle da luta. O mais interessante é que o estilo soviético ele continua evoluindo, pegando o que funciona em cada um dos melhores países. Ele não ficou preso ao passado. Treinadores e atletas de ex-repúblicas soviéticas estão sempre dando novas técnicas, novas ideias, tornando esse estilo cada vez mais requintado, mais completo e adaptável para o mundo moderno. Isso reforça o porquê ele é tão respeitável e estudado até hoje. E um dos países que mais sofreu sobre essa influência soviética foi também o Uzbequistão, no qual a gente já fez um documentário, porque o Uzbequistão foi o país que ganhou mais medalhas nas últimas Olimpíadas de Paris de boxe. Então, caso você queira conhecer um pouco mais da história do boxe do Uzbequistão, é só clicar no vídeo que está aparecendo para você na tela. Espero que tenha gostado, não se esqueça de utilizar o cupom FALA na Growth Suplementos e até mais!